Ok. Dando sequência do assunto anterior sobre o motor trifásico, né? Então, um motor trifásico tem 3 bobinas. E cada bobina tem 2 pontas, ou seja, entrada e saída. Sendo assim, temos 6 pontas ou 6 fios externamente quando se termina o motor para fazer a ligação. Ok. Então existe aí uma ordem certa de fazer o motor desde o começo, tudo certinho. E depois, finalmente, para também ligar tudo certinho na rede, senão ele queima. Se estiver inverso alguma coisa também, ele vai causar uma zoada, né? Causa um ruído diferente. Ok. Então, cada bobina tem a sua entrada e saída respectivamente. Então, começando pela base do motor. Base é os pés do motor, né? Por ali, começamos com a primeira bobina e os passes respectivamente, né? 6, 10, 12, enfim. Porque cada bobina destas 3 tem os seus passes, né? 6, 10, 12. Isso é muito comum. Então tá. Não vou detalhar tanto. Sou bem novo nisso, certo? Muito bem. Então, no começo, pela base do motor, pelos pés do motor, começamos com a bobina com a primeira bobina. Então, numeramos, né? 1, entrada 1, saída 4. Dessa mesma bobina, vamos dizer assim, desse mesmo par, né? Dessa mesma pessoa, como diz o Gideão, né? Como disse, né? Como ele disse. É entrada e saída. Uma bobina, cada uma delas, das 3, tem a sua entrada e saída. Sendo assim, são 6 pontas ou 6 fios que depois de motor feito externamente estarão lá. Fio número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, quem não sabe não consegue fazer a ligação, ou faz errado e queima o motor. Se por acaso fizer certo, é muito difícil, né? Como jogar aí
Para quem não sabe, é como jogar aí numa loteria. Mas quem vai arriscar fazer a doidada? Eu não arriscaria. Muito bem, então temos 1 e 4, uma bobina, entrada e saída. Temos 2 e 5, a outra bobina, entrada e saída. E 3 e 6, entrada e saída. Isso internamente no motor. Quando está enrolando né, as bobinas, enfim, colocando os passes certinho, 6, 10, 12, né, de cada bobina. E o tanto de volta, respectivamente, do passe 6, do passe 10, do passe 12, né? Volta das espiras, né? Existe uma forma, existe uma regra, né? E tem que seguir aquilo. Muito bem. Pode até fazer um pouquinho diferente, né? Como os mais experientes fazem. Mas geralmente se segue o padrão. Ok. Eu acho que não estou errado no que disse, não. Nesse sentido agora. Muito bem, sem perder tempo com coisas necessárias, algumas coisas, como acabei de citar agora mesmo, sobre alterações, enfim. Então quero seguir dizendo sobre o mais principal. Então, quando termina o motor, certo? Aí chega a hora de fazer o fechamento da ligação. Dessas pontas, dessas 6 pontas que restaram externamente, né? Fez o motor, fechou bonitinho, invernizou. Agora é a hora do fechamento. Por que isso? Não vai ligar na rede? Né? A rede externa, né? E que imaginariamente, não temos a linha do equador imaginariamente, até marcaram lá. Alguém vai lá, você vai ver o quê? Linha do equador, eu quero ver com meus olhos. É uma coisa imaginária. É um marco que tem lá, né? Mas existe. Então RST é rede, né? RST. Pois bem. Então as 6 pontas, não vou falar do motor de 12 pontas, não vou falar, porque o motor de 12 pontas, ele é como se fosse um motor de 6 pontas, né? É como se fosse 2 motores, certo? É como se fosse, né? Não sendo 2 motores, mas como se fosse. Porque então se faz a ligação, o fechamento, né? Melhor dizendo, se liga, né? 1 e 6 no motor simples. O fechamento para a rede externa, né? 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5, né? Então fecha, de 6 pontas fica 3 pontas. E essas 3 pontas conectam-se à rede, né? 220 RST. Agora, para os 380, se vai usar os 380, já não faz assim. 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. Não, porque aqui está o fio. Pega 2, enrola assim, 1 e 6. Dos outros 2 fios, enrola assim,
2 e 4. Os outros dois enrola assim, 3 e 5. E aí pega essas 3 pontas assim na rede, RST. Isso para 220. Agora para 380 é o contrário. Fecha-se os fios 1, 2, 3, ou dentro do motor quando se faz o motor, ou se não externamente fora do motor, fecha eles, enrola os 3 assim, né, para 380. Sobra mais 3 pontas, e essas 3 pontas que sobram, conecte-se RST 380. Os eletrotécnicos sabem que eu já falei, que é assim que funciona. Né? Porque alguém olha às vezes, mas que aquele cara conhecer falando desses assuntos, ele aprendeu, enfim, será que ele está bancando a música? Não, isso é estudos. Graças a Deus eu estudo inglês. Você vê, que precisão tem estudar inglês? Mas não é me aparecendo e achar bonito. Falando isso nem precisa. Né? Então é ir fazendo esses ensaios, enfim. E é assim que funciona. Não vou ficar perdendo tempo, dando satisfação. Não que é aquela satisfação. Porque tem gente que às vezes vê o vídeo e fala, olha, onde ele está inventando? Fala, está inventando, não é inventando. Eu nem sequer tenho capacidade de inventar isso. Né? Não se acha isso inventado por aí, em vídeo, internet nenhum assim. Acho que se tiver algum maluco inventando esse tipo de assunto aí, é claro que ele é procurado, né, pela lei. Né? Não se pode fazer o papel de bobo nesse assunto, não pode. Né? Não pode. Tem outras coisas, as pessoas fazem papéis de bobo, enfim, outras coisas, papéis de invenção e coisas, mas isso são outros assuntos. Agora, coisas sérias, não se brinca com esse assunto. A não ser que a pessoa já tenha um determinado em torno de si, um fulano de tal, um bobo tal, como que tem por aí, né? Tem bastante. Mas isso é uma outra coisa. Mas voltando ao que estava falando, estou perdendo tempo, né? Os minutos estão passando. Então tá, o motor de 12 pontas, como estava falando, ele é como se fosse 2 motores de 6 pontas, ou de 6 terminais. Ok? Então, 1 e 6, 7 e 10. Ora, o motor de 12 pontas, tendo 6 bobinas, quando se faz o fechamento, ele fica apenas sendo um motor de 3 bobinas. Certo? Por causa do fechamento. Porque se segue em pares. Ou melhor, 1 e 4, 7 e 10 é a mesma bobina. E assim com as demais. Eu só me lembro da outra. 2 e 5 e 8 e 11. Isso, 8 e 5, 2 e 5, 8 e 11. E 3 e 5, 9 e 12. Ora, segue-se então de par a par. Pare os pares quando se faz a ligação, aí está. Como se fosse 2 motores ou melhor, o motor de 12 cabos é como se fosse 2 motores de 6 cabos. Explicado. Então, o fechamento para o motor de 12 cabos como o Gideão estava explicando, que foi num determinado lugar lá e passou apurado, enfim, quando ele era novo.
E então aí ele foi, olhou no relógio tudo certinho e viu que então, pegando aqui 12 horas, 6 horas, enfim, ele pegou lá 1 hora, 7 horas e ele, enfim, seguiu, não dá tempo de explicar aqui detalhadamente. Então ele viu que então segue-se os pares e ali ele fez a ligação e deu certo. É o procedimento certo a se fazer. Porque então são 6 bobinas, mas depois do fechamento, o que torna? Um motor, torna-se um motor, né? Maior, mais cabos, 12 cabos, porém de 12 cabos passa a ter o quê? Apenas 6 cabos. Então pega estes 6 cabos e faz o mesmo procedimento para 220 e 380, que foi explicado aqui, certo? O mesmo procedimento. Então de 12 para 6 e de 6 faz esse procedimento, usa-se 220 ou 380. Aí temos os demais, 440 volts, 700 e pouco, enfim. Mas isso não dá para falar nesse vídeo. É esses padrões aí, essas formas que foi falado, não muda tanto, enfim. E é diferente de uma região para outra, sistema de rede, enfim, de um estado para o outro e outras coisas. Então até mais, se Deus quiser.